Vos convido a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no 4º capítulo, do 1º versículo ao 7º versículo. Estamos chegando ao término da exposição da carta de Paulo aos Filipenses. É sempre uma alegria quando chegamos próximos ao fim de mais uma exposição completa de um trecho de um livro das Sagradas Escrituras. Filipenses, no 4º capítulo, no 1º versículo, eu vou ler o 1º versículo apenas para contextualizar o capítulo, até o versículo 7º. Está escrito assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Deus, nós concordamos com a oração feita pelo nosso irmão Edgar. Lhe pedimos a mesma coisa. Fale conosco. Não olhe para as limitações deste que ora, olhe para as suas intenções e concretize, Senhor, a sua vontade nesse lugar, nessa noite e na vida daqueles que nos acompanham pela internet. Fale com todos nós, precisamos muito te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma ideia errônea de que a vida evangélica é uma vida sem percalços. Há um evangelho pregado por aí em que vitórias e mais vitórias são prometidas. No entanto, a vida evangélica é uma vida um pouco mais tortuosa. Há pedras no caminho. E não apenas pedras no caminho que nós nos deparamos com elas, mas há problemas no nosso próprio coração. A grande verdade é que nós não nos tornamos perfeitos quando nos convertemos, ou se você preferir, quando fomos convertidos. A grande verdade é que erramos. A grande verdade é que falhamos. A grande verdade é que muitas vezes somos tomados por um sentimento próprio. Paulo havia dito a esta igreja, havia exortado a essa igreja, que esses irmãos deveriam tomar muito cuidado com aqueles que eram inimigos da cruz, porque tinham como fonte de sabedoria o próprio sentimento. Mas essa não é uma característica apenas dos inimigos da cruz. Às vezes, os amigos da cruz, às vezes, os amigos do Evangelho, às vezes, os eleitos que possuem o seu nome escrito no livro da vida, são levados por sentimentos próprios, são levados pelas próprias emoções e, consequentemente, a vida se torna um problema. A vida evangélica é uma vida difícil. A vida evangélica tem problemas de fora e tem problemas de dentro para fora. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a vida evangélica, sobre o que é a vida evangélica,
sobre as realidades da vida evangélica, mas gostaria de enfatizar um único ponto, que a vida evangélica, a despeito dos problemas, é uma vida no Senhor, é uma vida coram Deo, é uma vida diante de Deus. Paulo termina a sua exortação no capítulo de número 3, chegando à seguinte conclusão: permaneçam firmes no Senhor. Isso está no capítulo de número 4, no versículo 1. Paulo está exortando a essa igreja que esta igreja deveria permanecer firme no Senhor. E de repente Paulo fará algo que ele só faz nessa carta. Paulo dirá o nome de duas irmãs que, por motivos que nos escapam ao entendimento, estavam tendo algum problema. E pode parecer estranho nós olharmos para Paulo falando dessas duas irmãs, pode parecer estranho a nossa cultura, e certamente pareceu muito estranho àquela cultura. A carta deveria ser lida publicamente diante dos irmãos. Então imagine o constrangimento, Paulo levantando, ou alguém levantando, Timóteo, Epafrodito, Clemente, ou qualquer outro crente, talvez Lucas, pegando a carta e lendo no meio da igreja, dizendo: Paulo está orando a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Que constrangimento, que exposição. Por que então Paulo faz isso? Porque Paulo quer deixar claro que até mesmo os crentes, em algum momento da trajetória, podem ser levados pelos próprios sentimentos. Até mesmo os crentes, em algum momento da caminhada, podem fazer do seu próprio ventre a fonte de autoridade. Podem fazer do próprio coração a fonte de sabedoria. Então o que Paulo dirá sobre a vida evangélica em relação a essas duas irmãs, ele não diz para essas irmãs: fulana está certa, ou Beltrana está certa. Paulo não está julgando os méritos dessas pessoas, Paulo está dizendo apenas que a vida evangélica é uma vida que deve ser pautada por um pensamento ou por um sentimento em concordância com o Senhor. Ele diz: pensem concordemente no Senhor. E olha que Paulo está dizendo a esse povo com muito amor. Paulo está dizendo: eu rogo, eu imploro, eu peço para que Evódia e peço para que Sintique tenham condições de abrir mão do próprio umbigo para passarem a pensar em concordância ao Senhor. Tem o mesmo sentimento, é o que Paulo está dizendo. A carta toda gira em torno desta ideia. Paulo está dizendo a essas irmãs que elas não podem ser como os crentes, como os descrentes, os inimigos da cruz, descritos no versículo de número 18 e 19. Paulo está dizendo que elas não podem agir de acordo com o próprio ventre. Elas não podem ter como parâmetro de verdade, de autoridade, os próprios sentimentos. Os sentimentos nos traem. Ele está dizendo que elas não podem se preocupar com as coisas terrenas. Antes disso, elas devem ter um sentimento igual ao que teve Cristo Jesus. Em outras palavras, a vida evangélica é uma vida com problemas externos, temos inimigos, mas às vezes o inimigo é aquele que está dentro do nosso coração, que nos faz ter como fonte de autoridade a própria razão. Pensem da mesma forma que o Senhor. E qual é o jeito de pensar no Senhor? Paulo já tem dito isso desde o início da carta. Mas o ponto ápice da carta, o ponto central da carta, a declaração cristocêntrica da carta é a que está em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Antes, se esvaziou. Paulo diz: eu rogo a ti, Evódia, rogo a ti, Sintique,
se esvaziem de si mesmos, abram mão daquilo que vocês acreditam ser o ideal, cedam e recuem, abram mão da sua posição. A vida evangélica é uma vida diante do Senhor, não é uma vida em que eu determino qual será o meu amanhã, não é uma vida em que eu determino o que é o certo, o que é errado, é uma vida em que, em favor do Evangelho, eu olho para o céu e pergunto: como devo pensar? Mas às vezes não adianta, às vezes o coração está tão duro, às vezes o coração está tão empedrado, às vezes o coração está tão machucado, que precisamos de ajuda. E se o primeiro ponto da vida cristã é uma vida que deve pensar como o Senhor, o segundo ponto da vida cristã é uma vida que deve auxiliar na obra do Senhor. Olha o que Paulo diz no versículo de número 3: a ti, meu fiel companheiro de jugo, também peço que as ajude. Paulo está dizendo no versículo de número 3, do capítulo de número 4, a ti, fiel companheiro de sofrimento, fiel companheiro de evangelho, fiel companheiro das Escrituras, fiel companheiro do amor de Deus, auxilie a estas crentes, e eu poderia dizer, auxilie a todos os crentes, para que tenham como fonte de autoridade o Senhor. Há momentos na vida evangélica em que os problemas que estão ao nosso redor precisam ser atendidos, precisam ser socorridos, e a vida evangélica é a vida que se coloca à disposição do Senhor para auxiliar os crentes do Senhor. Paulo está chamando esse homem misterioso. Quem é esse homem? Qual é seu nome? Qual é sua história? Desde quando esse homem chegou em Filipos? Não sabemos. Olhamos para esse texto e ficamos cheios de perguntas. Alguns chegarão a dizer que o nome desse homem era Sísifo, porque fiel companheiro de jugo significa essa palavra, mas não há nenhuma menção no grego antigo de que este era um nome, é apenas uma característica. Outros dizem inclusive que talvez fosse Lucas. Pouco nos importa. O que nos importa é que a vida evangélica é uma vida que pensa como o Senhor e que se coloca à disposição do Senhor para ajudar qualquer crente que precise de redirecionamento. E às vezes precisamos, esse é o bem da verdade. Às vezes precisamos de alguém que nos direcione em relação à forma de pensar. Às vezes precisamos de alguém que nos aponte que o jeito certo de pensar é no Senhor. E quando isso acontece? Quando duas irmãs estão com problemas que um terceiro precisa intervir, será que essas irmãs deixaram de ser crentes? Será que o crente, quando começa a ter a fonte de autoridade na sua própria barriga, deixa de ser crente? Será que quando os crentes começam a cada um pensar de um jeito, eles simplesmente estão fora do Evangelho? Paulo diz que não. Paulo diz a esse fiel companheiro de jugo, fiel companheiro de jornada, fiel companheiro de batalha, que auxilie essas irmãs, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Juntas, elas e Clemente lutaram pelo Evangelho. Junto, elas, Clemente e os demais cooperadores meus lutaram pelo Evangelho. Não significa que porque a sua atualidade cristã não está muito correta, que você deixou de ser crente. E digo mais, não significa que porque de repente você passou a ter como autoridade a sua própria barriga, que você em algum momento da história passou a precisar de ajuda, não significa que aquilo que você fez no Evangelho deixou de valer, e muito menos que o seu nome saiu do livro da vida. Olha como Paulo termina: eu rogo a Evódia e a Sintique
que estão tendo problema, que elas pensem concordemente no Senhor. Rogo a ti, meu fiel companheiro de jugo, auxilie essas irmãs a pensar no Senhor, porque essas irmãs trabalharam muito, e no fim das contas, não é porque elas estão erradas na forma de pensar, que elas deixaram de ser crentes. Paulo simplesmente diz: auxilie essas irmãs, pois os seus nomes se encontram no livro da vida. Como isso é magnífico! Não são as pedras no caminho capazes de nos tirar da salvação eterna, nem mesmo a nossa ignorância, por achar que a nossa barriga é a fonte da autoridade. Não é porque nós estamos precisando de direcionamento, de correção, que simplesmente o Evangelho se fechou para nós. Não. Os nomes continuam, os nomes se encontram, os nomes permanecem no livro da vida. Pensem como o Senhor. Auxiliem ou sejam auxiliados por alguém que trabalha para o Senhor. Mas não duvide, em um minuto sequer, não questione que o fato de repente hoje você estar errado, significa que você não pertence mais ao Senhor. A vida cristã é assim, acertamos aqui, erramos ali, e nessa caminhada entre erros e acertos, precisamos de ajuda, precisamos de exortação. E quando a exortação vem, ela vem para nos mostrar que pertencemos àquele que nos comprou na cruz do Calvário e que escreveu o nosso nome com letra de sangue carmesim e cuja escrita permanecerá para todo sempre. E Paulo vai dizer na continuidade: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos por causa disso. Irmãos, se eu e você acreditássemos que fomos salvos e que seremos salvos porque sempre estamos certos, estamos perdidos. Se eu e você acreditamos que fomos salvos ou que estamos salvos porque sempre acertamos, estamos envoltos à loucura. A nossa salvação é garantida no Senhor, pelo Senhor. O nosso nome foi escrito pelo Senhor. Então, se errarmos, pensemos concordemente no Senhor. Se não adiantar, alguém há de nos ajudar. Mas uma coisa nós não podemos deixar de sentir ou de estar: alegres no Senhor. Alegres no Senhor, porque os nossos nomes permanecem no livro da vida. Imagine o sofrimento de acordar salvo e dormir condenado, e no dia seguinte salvo de manhã e à noite condenado, e assim numa vida de salvação e condenação interminável. A vida evangélica não é assim. A vida evangélica é uma vida cuja conquista maior não foi feita por nenhum de nós. Apocalipse 13:8 diz algo da maior importância, e eu gostaria que você pensasse nisso exatamente para trazer a alegria de volta ao coração. João, escrevendo às igrejas da Ásia, nos disse: e adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, dizendo daqueles que servirão ao anticristo. Aqueles o adorá-lo-ão, pois os seus nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro, e o texto termina, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis nele, e em amor vivermos uma vida de adoração e de alegria. Paulo está dizendo: pensem no Senhor, auxiliem na obra do Senhor, mas não deixem de se alegrar no Senhor, pois o vosso nome está escrito no livro da vida que foi escrito antes da fundação do mundo, e que permanece selado até aquele bendito dia. Alegria é uma satisfação que brota de dentro para fora, é um júbilo, é um cântico, é um regozijo, é um prazer, é um sentimento pleno. E irmão, quando erramos, quando falhamos, quando passamos a ter a autoridade ao nosso próprio ventre, a primeira coisa que esvai, a primeira coisa que escapa é a alegria. E Paulo quer lembrar essas irmãs que precisam de correção, e talvez quer lembrar a todos nós, que independente de precisarmos de correção, não podemos abrir mão da alegria. Alegrai-vos, diz Paulo. Não se alegrem um dia apenas, alegrai-vos sempre, diz Paulo. Não apenas se alegrem um dia, se alegrem sempre. E Paulo chancela isso dizendo: outra vez vos digo, permaneçam alegres. Não são as pedras de fora, não são os pecados de dentro, talvez seja a certeza de que o nosso nome está no livro da vida. A sua salvação independe das circunstâncias externas, a sua salvação independe das circunstâncias internas, a sua salvação independe inclusive dos seus erros na caminhada. A sua salvação está no Senhor, que escreveu o livro da vida antes da fundação do mundo, cujos eleitos lá estão contados. Alegrem-se, alegrem-se no Senhor, alegrem-se diante do Senhor. E por estar alegre, a vida evangélica exige uma gentileza atroz. Versículo de número 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Não tenha o próprio ventre como autoridade. Esteja disposto a auxiliar o Senhor nas demais atividades do Evangelho. Mantenha-se alegre em todo o tempo e não deixe de ser gentil. Sabe, irmãos queridos, pode parecer uma bobagem, mas um sorriso de um crente verdadeiro e uma gentileza exposta para um desconhecido, talvez num mundo tão nervoso e barulhento como o nosso, seja a melhor forma de apresentar o Evangelho da salvação. Num mundo onde o barulho infernal não nos deixa calar o coração e a alma, num mundo onde as atividades e o estresse moem o nosso peito, num mundo onde somos comprimidos pelas exigências do dia a dia, ser gentil ou moderado é deveras um atributo, e um atributo raro. A vida evangélica é uma vida que nos leva a pensar como o Senhor. A vida evangélica é uma vida que nos leva a auxiliar ou ser auxiliados pelo Senhor. A vida evangélica é uma vida que nos leva a nos alegrarmos diante do Senhor. Mas a vida evangélica exige que eu e você sejamos gentis diante de todo e qualquer homem, pois estamos diante do Senhor. E aqui é o meu ponto central. Paulo diz que a vossa gentileza seja conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Vivemos coram Deo. Essa é a grande realidade da vida evangélica. A vida evangélica não está pautada nas pedras de fora, não está pautada nos problemas internos, não está pautada nas diferenças que temos. A vida evangélica é uma vida que está pautada no Senhor. Devemos pensar como o Senhor. Está pautada em servir ao Senhor, devemos auxiliar a obra do Senhor. Está pautada numa alegria conquistada pelo Senhor. Alegrem-se, pois o vosso nome está no livro da vida, e toda essa vida está diante do Senhor.
Eu e você, nesse exato momento, e não apenas nesse, mas em todos os momentos, estamos corum Deo. O que significa corum Deo? Estamos diante do Senhor, estamos fitos aos olhos do Senhor. O Senhor me enxerga e te enxerga. O Senhor nos enxerga em toda e qualquer circunstância, e esta é a grande sabedoria da vida evangélica: saber que perto está o Senhor, saber que quando eu me levanto daqui e vou-me embora, mesmo abandonando o espaço de culto, lá está o Senhor. Que na segunda-feira, quando logo cedo eu saio do meu banho e parto em direção aos inúmeros leões que me aguardam no ambiente de trabalho, no caminho está o Senhor. Ao lá chegar, lá está o Senhor. E no decorrer do dia, quando vou almoçar, até mesmo ali está o Senhor. A tarde se avoluma, o horário de ir embora se aproxima, e antes do apitar do sinal da saída da empresa, se você trabalha numa empresa que ainda tem sinal, ali também está o Senhor. Ao voltar para casa, o Senhor se encontra na minha mesa. Ao pagar uma conta, o Senhor se encontra na fila do banco. Ao me deitar com minha esposa, ali também o Senhor está. A vida evangélica é uma vida diante de Deus, e é por isso que eu e você não devemos ter medo se de repente uma correção acontecer. Eu e você não devemos ter medo se de repente tivermos que abrir mão de alguma coisa. Eu e você não devemos ter medo se porventura tivermos que começar tudo de novo, porque eu e você estamos diante do Senhor. Perto está o Senhor, mas isso tem um segundo aspecto. O Senhor não está apenas perto de ti, porque está em todos os lugares. O Senhor está perto de ti porque Ele está voltando. O Senhor está perto de ti, pois as horas se esvaem. A ampulheta do tempo corre ligeira. Os dias se apressam. E o Senhor está às portas, vestido com vestes talares até os pés, com os pés como que de latão reluzente, com um cinto de ouro na altura do peito, com cabelos e barbas brancos como a alva lã. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, e seus olhos são como chamas de fogo. Perto está o Senhor. A vida evangélica é uma vida diante de Deus e à espera da vinda, da chegada, do retorno do nosso Deus. Vivam diante do Senhor, pensem como o Senhor, auxiliem o Senhor, alegrem-se no Senhor, vivam diante do Senhor. E não há como viver corum Deo sem levar em conta que o Deus que se faz presente é um Deus que almeja ouvir a nossa voz. Paulo continua dizendo, na primeira leitura parece tudo desconexo, né? Paulo fala para Evódia e Sinti, que depois vai dizendo uma série de coisas, e Paulo está dizendo, não, a vida evangélica é assim. A vida evangélica, às vezes a gente erra, deve pensar como o Senhor, deve auxiliar o Senhor, deve se alegrar o Senhor, deve viver diante do Senhor, e esse Senhor que está diante de cada um de nós, deve ouvir a nossa voz. Falem com o Senhor, falem para o Senhor. Olha o que Ele nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, em lugar disso, antes disso, sejam conhecidas as vossas necessidades diante do Senhor. Sabe, irmãos,
Eu estive pensando esses dias que talvez o maior desespero diante de um momento de uma epidemia como esta que nós estamos vivendo, o maior desespero está no medo. E as pessoas têm medo porque perderam a capacidade de perceber que perto está o Senhor e que Ele ainda nos ouve. Parece que as pessoas da igreja perderam a capacidade de perceber o Senhor ao seu redor. Parece que a gente é mais ou menos como aquela multidão, ou melhor, como Pedro e os seus colegas de embarcação, que não haviam percebido que naquela praia estava o Senhor. Parece que eu e você não nos damos conta de que se Deus está perto de nós, se Deus está diante de nós, se Deus está nos cercando, se a nossa vida é corum Deo, é diante de Deus, nós temos a quem recorrer. A vida evangélica é uma vida que procura comunicação com o Senhor. Um dos males do nosso tempo é a ansiedade. A ansiedade gera o medo paralisa, a paralisia gera doença, a doença gera morte. A ansiedade está no nosso meio. Paulo talvez esteja fazendo um apelo para os seus ouvintes do primeiro século, e um apelo tão contundente que chegou a ser ouvido pelos ouvintes do século 21. Antes de se preocupar com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, com o que há vez de falar ou onde há vez de trabalhar, antes de se preocupar com qualquer uma dessas coisas, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. É como se Paulo dissesse: antes de se preocupar com as coisas do mundo, se preocupe em falar com aquele que está diante de você e te guarda. Falem com Deus. Falem com Deus. Há quanto tempo você não se dá conta de que a sua vida se tornou uma vida corum Deo, ao mesmo tempo sem perceber que Deus está ali? E talvez a relação de estar diante de Deus e não percebê-lo é exatamente porque os seus lábios pararam de falar com Ele. Não existe nada mais deprimente dentro de um lar quando pessoas param de se falar. Não existe nada mais terrível dentro de uma família quando cessa a comunicação. É como se aqueles que lá estivessem, de fato não existissem. Paulo está dizendo a essa igreja: vivam diante de Deus e não cessem de falar com o Senhor. Falem com o Senhor por orações, falem com o Senhor por súplica, falem com o Senhor com ações de graças, falem com o Senhor em todo o tempo, falem com o Senhor em todas as ocasiões, apresentem diante desse Deus que está diante de vocês e que vos cerca por detrás e por diante, falem com esse Deus e apresentem todas as coisas. Façam uma oração sincera. Ó Deus, tenho sido tão teimoso. Ó Deus, tenho tido tanto medo. Ó Deus, tenho agido tão errado. Falem com Deus. Vivam diante de Deus. Alegrem-se em Deus e se permitam ser corrigidos por Deus. Paulo vai terminar dizendo uma última coisa, que talvez seja a última característica da vida evangélica retratada aqui. Eu disse a vocês que a vida evangélica não tinha só os percalços externos, tinha os percalços internos. Mas esses percalços não podem nos fazer esquecer que o nosso nome continua no livro da vida. Não pode nos fazer esquecer que nós continuamos diante do Senhor. Não pode nos fazer esquecer que nós podemos falar com Deus e podemos abrir o nosso coração para Ele de forma clara, sem máscaras. Mas o que nós não podemos esquecer de forma alguma, que nós não podemos deixar de pensar em maneira alguma, é que esse Deus que está diante de nós, esse Deus que nos salvou, esse Deus que quer nos ouvir, é o Deus que certamente há de nos guardar. Versículo de número 7, Paulo termina dizendo: e a paz de Deus, e a paz do Senhor,
E a paz oriunda do ser de Deus, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que é superior a toda a razão, a todo sentimento, uma paz que não é gerada pelo próprio coração, uma paz imposta, outorgada, entregue, doada, uma paz de fora para dentro. Essa paz guardará e guardou o nosso coração, guardará e guardou a nossa mente em Cristo Jesus. Quando você erra, você não perde a salvação. Não há por que se entristecer. Seja corrigido, ouça, siga. Permaneça se alegrando no Senhor. Mantenha-se feliz com Ele. Saiba que Ele está perto de você e não foi embora. Saiba que Ele ainda ouve as suas orações. E saiba que de uma maneira surpreendente, Ele ainda guarda a nossa vida, nossa mente e coração para todo sempre. Não é porque eu errei que eu fui posto para fora. Não é porque eu falhei que eu fui expulso e abandonado. Não é porque eu falhei que meu nome sumiu do livro da vida, muito pelo contrário. O pai corrige ao filho que ama, e o pai que corrige ao filho que ama, ainda protege esse filho amado. Paulo nos dá a última característica da vida evangélica. Paulo nos dá a última característica da vida cristã. Paulo nos dá a última característica da vida evangélica, que é uma vida pautada no Senhor, que deve ser pensada no Senhor, que deve ser auxiliada pelo Senhor, que deve ser alegrada no Senhor, que deve estar diante do Senhor, que deve falar com o Senhor. A vida cristã deve se manter confiada no Senhor. Não será o SARS-CoV-2 que tirará da mão do Pai. Não será os seus pecados pessoais que te tirarão da mão do Pai. Não será nenhuma força, nem um poder, nem anjos, nem potestades, nem força alguma. Nada, nem ninguém poderá te tirar da presença de Deus. Confie em Deus. Permaneça confiado no Senhor. Acredite que Deus há de soprar o vento da paz sobre as tendas da sua existência. Acredite que Deus há de derramar algo que excede a nossa razão no momento apropriado. Acredite que Deus guardará tanto o nosso coração quanto a nossa mente em Cristo. Note que Deus guarda o coração e a mente com uma paz que nos protege, não em nós, não por nós, e nem para os nossos ou pelos nossos feitos. Essa paz que nos protege só pode ser alcançada em Cristo Jesus. Eu queria encerrar dizendo de fato que a vida evangélica não é um mar de rosas. Há tantos problemas externos. Dizer para você que a vida evangélica não é um mar de rosas mesmo, pois há tantos problemas internos. Mas eu queria te dizer que a vida evangélica é maravilhosa, porque o meu nome e o seu estão escritos no livro da vida. Eu queria dizer que a vida evangélica é uma vida maravilhosa, porque o nosso Deus, a despeito de quem somos ou do que enfrentamos, está perto de nós. Eu queria dizer que a vida evangélica é uma vida maravilhosa, porque a despeito dos nossos erros, Ele ainda nos ouve. Eu queria te dizer que a vida evangélica é uma vida maravilhosa, porque Ele continua cuidando de nós, Ele continua sendo bom, Ele continua derramando da sua paz. A vida evangélica não é uma vida perfeita, não é uma vida sem pecados, mas é uma vida norteada pelo Senhor. É uma vida que nos obriga a pensar como Ele. É uma vida que nos obriga a agir em favor das coisas dEle. É uma vida que em si mesmo tem motivos suficientes para cantar.
É uma vida em que não entramos num lugar para encontrar Deus, porque perto está o Senhor. É uma vida em que o Senhor, que tanto nos amou, ainda nos diz: fale comigo, o que tanto precisas. É uma vida que ainda pode ser guardada e estar escondida no Senhor, porque mesmo em tempos de pandemia, porque mesmo em tempos de pecados tão terríveis da alma, porque mesmo em tempos tão escuros, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ainda sopra sobre as nossas vidas, guardando nossa mente, guardando nosso coração, guardando a nossa vida em Cristo Jesus. O que eu queria te dizer é que, a despeito de quem somos, a despeito do que vivemos, Deus continua sendo Deus, e a vida evangélica é uma vida diante do Senhor. Que Ele me ajude a entender isso. Alguém já disse certa feita, que ninguém fala melhor do que aquele que precisa a si mesmo ouvir. Que Deus me ajude a entender que, a despeito de tudo que ocorre, a minha vida evangélica é uma vida no Senhor. Que Deus te ajude a você entender que, a despeito de tudo e de todos, você é do Senhor, vive no Senhor, vive pelo Senhor. Que Deus ajude a essa igreja tão amada, a nós, os crentes, vivermos para o Senhor. Vamos orar e a gente encerra esse tempo de reflexão bíblica. Uma reflexão curta, não tão habitual, né? A maioria das vezes é mais longa, hoje curtinha, tiro curto. Vamos pensar nessas coisas e vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te pedir que nós possamos pensar como o Senhor, que nós possamos ter o mesmo sentimento, não os nossos sentimentos, o sentimento do Senhor, e que nós possamos auxiliar ao Senhor nessa obra, ou sermos auxiliados por um companheiro de jugo, que em meio às trapaças da própria existência, que em meio aos subornos da própria alma, não venhamos a perder a alegria. Nosso nome continua escrito no livro da vida. Trabalhamos pelo Evangelho e para o Evangelho, e continuaremos trabalhando no Evangelho. Devemos então nos alegrar. O livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, é o livro que contém o nosso nome. E se não bastasse a garantia de salvação futura, a despeito de nós, perto está o Senhor. Em volta de nós, à frente, atrás, ao redor, dentro de nós, perto está o Senhor e há de voltar. Que nós não nos esqueçamos que nele podemos confiar, podemos apresentar nossas orações, súplicas, ações de graças, podemos falar com o Senhor e podemos confiar que essa paz que excede todo entendimento, essa paz não é uma paz mantida pelas circunstâncias, é uma paz oriunda do Senhor, e é uma paz protetiva, que protege mente e coração de se perder, e essa paz é derramada sobre nós a cada dia. Assim sendo, a vida evangélica não é a vida perfeita, mas é a vida segura, é a vida garantida, é a vida protegida, porque é a vida no Senhor, porque é a vida dada pelo Senhor. Nos ajude a viver uma vida evangélica, como de fato deve ser vivida, uma vida no Senhor. Amém.